Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à mesa Trajetória da Representação Discente do EHPS, uma das atividades programadas para o nosso Seminário Nacional Comemorativo do EHPS, os 50 anos de pós-graduação em educação no Brasil. Meu nome é Cristiane Fairbanks, eu sou doutoranda no programa e gostaria hoje de apresentar as minhas colegas de representação discente de tempos diversos que vão conversar hoje comigo aqui. A gente pretende trazer nessa roda de bate-papo, né, de rememoração do que foi a representação discente em diferentes épocas no EHPS, um pouquinho da história que cada uma viveu, que cada um pôde passar, para a gente constituir dessa maneira uma memória viva, né, uma memória pertencente a todos nós, representantes discentes do programa, atuais, passados. Então, gostaria de me apresentar, não só aqui como doutoranda, mas também fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos na altura dos ombros, estou vestindo uma camiseta branca, onde está escrito Vida, Pão, Vacina e Educação, que é o lema que a gente tem defendido nas ruas durante esse período pavoroso que estamos vivendo. E eu uso óculos vermelhos, que em homenagem ao meu querido professor Zé Geraldo, que é um dos coordenadores desse evento, porque ele gosta bastante de quando eu tô assim colorida, e essa mesa é uma mesa que a gente quer ter uma conversa alegre, gostosa, passar uma tarde gostosa aqui com vocês para encerrar esse nosso primeiro dia do Seminário Nacional Comemorativo dos 50 anos, porque esse evento foi planejado para acontecer de forma virtual, para que a gente possa estar seguro, apesar da pandemia. E, apesar da pandemia, realizar esse evento é um ato de resistência, porque a gente acredita que celebrar 50 anos de um programa de educação não é pouca coisa, né? Não é um fato corriqueiro, é muito importante. Então, apesar de todas as dificuldades, a gente está aqui para fazer essa celebração. E aí, eu gostaria de apresentar para vocês as pessoas que vão compor a mesa aqui conosco hoje. A primeira delas é a professora Marieta Gouveia, de Oliveira Pena. Graduada em História pela Universidade de São Paulo, ela possui mestrado e doutorado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde também realizou estágio pós-doutoral. Atuou na área de educação, como professora da educação básica e do ensino superior, em instituições públicas e privadas e no sistema prisional do Estado de São Paulo. Atualmente, Marieta é professora associada da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, atuando na graduação, no curso de pedagogia e na pós-graduação em educação. Boa tarde, Marieta, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Cris. Faço minha autoapresentação, autodescrição. Eu vou terminar de todo mundo. Todos. Pode fazer só audiodescrição, acho que faz mais sentido, sim, por favor. Tá bom. Aí as pessoas já vão juntando o nome à pessoa, né? Tá certo. Bom, meu nome é Marieta, eu sou mulher, uso os cabelos curtinhos, uso óculos, estou de brinco, uma camisa florida, minha pele é branca, como diz a Cris, sou professora. Acho que isso faz parte até da minha autodescrição, ser professora. Obrigada, Cris. Obrigada, Marieta. Eu vou apresentar agora a professora Kátia Mitsuko Zukin Braghini, que é doutora e mestre em educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, aqui pelo nosso EHPS. Professora e pesquisadora da PUC também, no programa Educação, História, Política e Sociedade, pós-doutorada pelo Conselho Superior de Investigações Científicas, Espanha, Madrid, no Departamento de História das Ciências, pós-doutorada também no Grupo de Estudos de Pesquisas em História da Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Graduada e licenciada em História pela Universidade de São Paulo, coordena o programa de pesquisa A História da Escola por seus objetos, Etnohistória da Escola Brasileira. Coordena o Núcleo de Estudos Escola e seus Objetos, o NEO. É pesquisadora dos seguintes grupos de pesquisa: Núcleo de Pesquisa sobre Educação dos Sentidos e das Sensibilidades, o NUPES, GEP da UFMG.
pesquisadora associada ao projeto Transparent Figures Exhibition Icons of the 20th Century, do Museu de Higiene de Dresden, da Alemanha. Professora visitante da Universidade de Bolonha, no Departamento de Ciência da Educação. Membro do International History, Philosophy and Science Teaching Group. Membro da Sociedade Espanhola para o Estudo do Patrimônio Histórico Educativo. Membro da Rede de Estudos de História das Infâncias na América Latina. O seu interesse de pesquisa está concentrado na intersecção das áreas de História da Educação e a História das Ciências, investigando os seguintes assuntos: cultura material escolar, espaços escolares, inovações tecnológicas e mercado didático, patrimônio científico escolar brasileiro. Recebeu o Troféu Jabuti, em 2016, na categoria Educação, com a obra Juventude e Pensamento Conservador no Brasil. Também tem interesse em estudos históricos sobre a juventude e movimentos estudantis, educação e ditadura civil-militar no Brasil. Boa tarde, Kátia, seja muito bem-vinda. Oi, gente, boa tarde, Cris, obrigada. Então, deixa eu fazer a minha audiodescrição. Eu sou Kátia, eu sou descendente de orientais japoneses, sou mestiça, eu tenho cabelos compridos, eles estão meio grisalhos, metade grisalha, metade meio loiro, uma transição. Estou usando um lenço vermelho, uma blusa marrom e óculos vermelhos também. Atrás de mim tem alguns quadrinhos e um deles, o mais importante, é o meu quadrinho do chimpanzé ouvindo música. É isso, muito bom estar aqui, muito obrigada pelo convite. Legal, obrigada pela sua audiodescrição. E agora eu vou apresentar para vocês a Carla Caselato Ferrari, que possui graduação em Pedagogia pela PUC São Paulo, com habilitação em Educação de Deficientes da Audiocomunicação, mestrado e doutorado em Educação pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação, História, Política e Sociedade, o nosso programa HPS, tendo defendido a tese Surdez, Cultura e Identidade, as trajetórias sociais na construção das identidades de indivíduos surdos. Atualmente realiza estágio de pós-doutorado, também no EHPS, e tem experiência na área de educação e formação de professores, atuando principalmente nos temas da educação especial, da inclusão e exclusão escolar e educação de pessoas surdas. Boa tarde, Carla, seja bem-vinda à nossa mesa. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde a Kátia Braghini, professora Marieta Pena, a doutoranda Cris Fairbanks e aos intérpretes de Libras que estão aqui com a gente. Minha audiodescrição eu estou falando da sala da minha casa, sou uma mulher cisgênero branca, estou usando uma blusa branca de gola, tenho cabelo longo, escuro, está preso, uso óculos, e atrás de mim tem uma parede com alguns chapéus. Obrigada, Carla. Obrigada. E queria ressaltar que a audiodescrição, assim como a interpretação em Libras, é uma novidade dos nossos seminários. Queria, inclusive, fazer aqui de público meu agradecimento à Carla Caselato e agradecimento também à Tati Fulas, que foram as pessoas que fizeram a sugestão para que a gente trouxesse a audiodescrição para o evento, justificando a importância dela para as pessoas que não podem ver o que está na tela, né, para o deficiente visual, uma forma da gente estar integrando, assim como também aproveito para agradecer ao Sérgio e ao Leandro, que têm estado conosco já desde o início do evento e vão acompanhar a gente ainda amanhã, fazendo essa interpretação para que pessoas surdas possam realmente acompanhar também aqui o que a gente está conversando. Eu gostaria também de me apresentar um pouquinho mais, eu falei só que eu sou doutoranda, e como todo mundo se apresentou, eu trouxe a apresentação completa de todo mundo, eu queria contar para vocês que eu sou, por formação, filósofa, e sou também advogada. Eu me formei em filosofia pela Universidade de São Judas Tadeu, e me formei em direito aqui pela PUC São Paulo. E a minha trajetória é muito curiosa, já vou começar a contar um pouco aqui de mim, porque é a pergunta inicial que eu vou fazer a todas vocês. Minha trajetória é muito engraçada com o EHPS, porque eu iniciei o mestrado na PUC São Paulo, em direito, e no mesmo tempo eu estava gestante da minha primeira filha, né, e fui achar que eu ia dar conta dessas duas coisas.
E minha filha nasceu e eu tranquei o mestrado em Direito, e quando eu retornei a PUC São Paulo, ela já era um pouquinho maior, já estava com 2 anos de idade, eu pensei muito bem, será que é Direito mesmo? Será que é na área de Direito que eu quero continuar pesquisando? Porque eu lembro que uma disciplina que me encantou demais foi Direito à Educação. E aí o meu encontro com o EHPS foi, de verdade, uma trombada na rua com a professora Kátia Braghini, que está aqui, e que não raro a gente se tromba na vida, né, Kátia? A professora Kátia foi minha professora no ensino médio, e nesse momento da minha vida a gente se encontrou, mas foi uma trombada mesmo, assim, não é expressão. A gente se encontrou, cruzou na calçada ali da Ministro de Godoy, e ela falou, menina, você por aqui? Eu, professora, que legal te reencontrar. Ela falou, venha conhecer o EHPS. E aí a minha trajetória de conhecer o programa começou assim, de uma forma muito curiosa, e isso foi em 2014, quando eu ingressei no mestrado. E logo ali comecei a participar da representação discente. E eu mestrei entre 2014, 2015 e 2016, porque eu sou da turma que ingressou no meio do ano, em julho, e com uma pausa de 2 anos, retornei para o doutorado, que eu estou agora quase concluo em 2022. E agora no doutorado a minha atuação na representação discente tem sido um pouco mais ativa. Eu acho que até por esse tempo que a gente tem, pela experiência que a gente ganha, cursando, frequentando, conversando, participando dos grupos, e até mesmo pelo tempo, porque o mestrado é uma tarefa muito difícil de ser cumprida em 2 anos, né? E a gente fica muito atarefado com as disciplinas, a gente fica muito atarefado com a produção da nossa dissertação, então eu não pude participar tão intensamente da representação discente, mas agora tenho estado aqui já pelos últimos 3 anos de uma forma bastante intensa. Então eu queria recuperar essa história, vou pedir para a professora Marieta Gouveia contar um pouco, Marieta, como foi o seu encontro com a PUC São Paulo, o EHPS e com a representação discente. E aí essa pergunta eu estendo em seguida logo a Kátia e a Carla, para que a gente possa conhecer um pouco da história, da chegada de vocês até aqui. Obrigada, Cris. Bom, eu ingressei no EHPS em 2001, no mestrado, né? Eu vinha de uma experiência com trabalho com educação prisional, e com muita vontade de aprofundar meus estudos, e por meio de colegas, né, tive a indicação, né, do EHPS, e ingressei no programa, fui orientanda do professor José Geraldo no mestrado, e posso dizer que meu ingresso no EHPS, assim, de fato, a gente está aqui, né, num momento de celebração, então, assim, é um divisor de águas na minha vida, né, em termos de formação, a formação que eu recebi, as aulas, mas não só, né, acho que toda uma coisa que eu sentia no IHPS, até com um modelo, que é uma coisa assim dos professores coletivamente se preocuparem com a formação de todos os alunos, né, todos se empenhavam, né, para que tivéssemos uma boa formação. Isso para mim, um diferencial muito grande, e um aprendizado, né, então, assim, aprendizado não só científico, mas aprendizado como modelo mesmo, né, da forma como os professores agiam e atuavam. E participar da representação discente também, para mim, foi um momento de muita aprendizagem, né? Acho que um dos aspectos que vale a pena a gente logo chamar a atenção é a questão da paridade, né? Então, é evidente que a gente era um lugar de disputas, de consensos, de disputas, os alunos muitas vezes com um olhar diferente entre si, ou diferente em relação aos professores, mas esse aqui é o grande exercício democrático, digamos assim, né, da disputa no espaço, mas com muito respeito sempre, né? E acho que aos poucos isso foi se
se instituindo no programa como uma cultura mesmo, né, que é o que a gente consegue, acho que, ver hoje, né, olhando para essas diferentes etapas aí dessa representação discente, né, quer dizer, a gente inicia, então vai aprendendo, né, esse exercício ali, mas junto com os nossos professores, né, e acho que depois isso vai se constituindo aí como um legado. Acho que por enquanto é isso, Cris. Que ano você ingressou no mestrado, na PUC? Foi mestrado que você fez conosco? Eu ingressei no mestrado em 2001 e fui direto, né? Daí eu já fiz o mestrado, em 2003 ingressei no doutorado, na metade, né, em julho. Então, em julho de 2001, julho de 2003, ingressei no doutorado. Fui sem interrupções, já tinha criado meus filhos, já estavam maiores, né? Essa coisa a gente brinca, mas para a mulher isso é um marcador, né? A gente sabe disso, com toda a luta que a gente tem, mas, enfim. Então, eu fui estimulada, né, pelos professores a seguir, e continuei, mas, assim, eu tenho um vínculo forte com o HPS até hoje, né? Participo de grupos de pesquisa, junto com a professora Alda, fiz o mestrado com o professor José Geraldo, doutorado com a professora Alda, e sigo em parceria, né, com a PUC desde sempre, né, assim, me acompanha e sempre aprendendo. Legal. Só retomando um ponto aqui que você falou muito importante, eu vou pedir para a professora Kátia, para a Carla também abordarem isso nos seus tempos, né? A gente tentou montar, de certo modo, um panorama aqui cronológico, trazendo pessoas de representações discentes de épocas diversas, né? O programa está completando 50 anos, e a gente estima que a representação discente tem em torno de 20 anos, né? Fomos recuperando a memória pelos alunos, passando de egresso a egresso, para montar essa mesa, e a Marieta foi uma das alunas mais antigas que a gente conheceu, que já participou da representação discente, né? Infelizmente, a gente não pode acessar todo o acervo que tem guardado lá na PUC, no programa, mas é uma pesquisa que fica aí, para a gente realizar ainda durante esse ano que a gente está celebrando 50 anos. Acho que tem muita coisa bonita para sair daí. E você mencionou um ponto que é super importante, que é a paridade. Já em 2000 já havia paridade, então, entre o número de alunos com o de professores. Então, Cris, eu acho que depois é bom a gente averiguar, né, na documentação, mas na minha memória, sim. Ela pode estar me traindo, né? Mas a memória que eu tenho é que sim, porque de fato é um diferencial, né? Porque a gente ainda é uma batalha, né, nas universidades, né, para que a representação seja paritária, e tanto na graduação, em algumas instâncias, né, e quanto na pós, né? Então, eu acho que é um diferencial do programa, né? Então, posso estar sendo traída pela minha memória depois, se vocês chegarem aí nas pesquisas com a documentação que acessarem, vocês me contem, tá bom? Que aí, bom, aí, o que pesa é o afeto e o carinho, né? Então, a gente... É isso. Nos permitimos errar aqui, porque a gente veio fazer pelo afeto. Isso. Pelo afeto. Exato. Tá bom. Professora Kátia, conta um pouco para nós da sua história com a RD. O meu caso, eu entrei no IHPS por indicação de um ex-aluno do IHPS, o professor João do Prado, que hoje é professor na Unifesp, e aí fiz a seleção, tal, entrei em agosto de 2003 para fazer o mestrado. Em novembro de 2003, novembro ou outubro de 2003, teve uma eleição, né? E aí um dos meus colegas, que já tinha entrado na representação, é o Fábio Alves, que hoje é professor na Federal de Sergipe, que era da minha turma. Ele me chamou para representação, então eu entrei talvez em outubro de 2003. E eu só saí da representação, e naquela época conheci a professora Marieta.
né, que era membro da representação. E só saí da representação em dezembro de 2010, quando eu fechei o meu doutorado, e a época, quando eu deixei a representação discente, um dos membros da representação era a professora Carla Caselato, né? Então, que foi uma das últimas pessoas, assim, com quem eu convivi, né, que está aqui na sala, dentro da representação. Então, durante todo o período do meu mestrado e doutorado, eu permaneci na representação, que para mim foi uma alegria muito grande, uma grande honra, e muito bacana poder rememorar isso, né? Eu confesso que eu vivi aqui, eu passei uns dias aqui tentando lembrar, e mais importante, né, de lembrar é tentar rememorar a partir do ponto de vista do aluno, né? Do que significou ser membro da representação, né? E aí, assim, até para poder passar com a Carlinha, sempre lembrar, né, que o trabalho da representação, a Marieta marcou bem, né, não é só um ambiente em que a gente está lá e está todo mundo solidário, né, no ambiente, existem disputas, sim, mas tem uma coisa que eu julgo que com o tempo, e acredito que outros que estão na representação, eles sentem da mesma forma, é um trabalho muito comum, né? A gente depende muito da coletividade para as coisas acontecerem, e aí, nesse sentido, eu queria mandar um beijo, né, para os membros, alguns membros da representação com quem eu trabalhei, e acho que é bacana também, porque são egressos do programa, e a gente poder indicar onde estão. Um deles é a própria Marieta, que está na Unifesp, o Fábio, que eu já falei, hoje é professor na Federal de Sergipe. Quero mandar um beijão especial para a Flávia Torezin, que está no Instituto Federal de Educação em São Paulo. A minha querida Cida Sato, que hoje é professora da Federal de Ouro Preto, na UFOP. A Juliana Filgueiras, que é professora atualmente na Universidade Federal de Minas Gerais, na FAFISH, no Departamento de História. E um beijo também para a Bianca, que hoje é professora do Ales Pérez, e foram todos membros, né? E tem muitos outros, né? Muitos outros, mas acredito que marcando alguns nomes a gente consegue dar voz e fazer honras, né, a todo mundo que trabalhou aí nesse período juntos. Legal, Kátia, obrigada. É isso, né? Na pós-graduação, a gente fica 2 anos para o mestrado, 4 para o doutorado, às vezes, com sorte, 6, se a gente emenda um no outro e consegue fazer essa trajetória direto. E acho que as amizades são as coisas que mais marcam, né? E o bacana da representação docente é que a gente tem um trabalho estreito, e aí eu acho que isso vai vir no relato da Carla, porque eu ia pedir, inclusive, para vocês. Nossa segunda rodada de perguntas, eu pedi para a Carla se apresentar, a nossa segunda rodada de perguntas, eu quero saber de vocês quais foram, assim, as principais realizações, o que vocês lembram que as RDs dos seus tempos fizeram, né? Então, Carla, queria pedir que você se apresentasse, contasse um pouco aí como foi o seu ingresso na RD, no EHPS. Foi maravilhoso, porque primeiro, como a Kátia comentou, quando eu entrei no programa em 2008, no mestrado, eu tinha acabado de terminar a graduação em pedagogia na PUC, e passei ali por um momento delicado, porque eu queria fazer iniciação científica, queria já, né, começar a fazer pesquisa, estudar um pouco mais esse sentido, e aí eu acabei pegando uma professora que me desmotivou. Só que eu pensei no mesmo momento ali, a partir daquele momento, eu percebi que eu poderia ter outro tipo de entrada, e aí eu me inscrevi para o programa, para o processo seletivo do programa, e passei no processo seletivo, entrei para fazer o mestrado, e aí logo de cara eu fiquei muito encantada com a atuação da representação docente, né? E com essas pessoas, com a Juliana Filgueiras, Kátia Braghini, com a Bianca Zucchi, e com um grupo muito ativo e muito acolhedor, né, naquele momento. Para mim, que era novata, estava entrando ali, né, logo direto da graduação para o mestrado,
tem todo um processo muito novo, né, para a gente descobrir, entrar naquela pegada, naquele entendimento do que é estudar, fazer pesquisa, ainda participar politicamente dentro de um programa de pós-graduação em uma universidade. Então, isso também é muito marcante para mim em relação à representação discente do EHPS, que é essa atuação dos professores e dos alunos, desse diálogo entre os professores e os alunos em relação à vida, né, política, a vida acadêmica da universidade como um todo. Então, isso é muito interessante, eu aprendi muito nesse processo. Eu segui aí acompanhei a Kátia nesse processo, eu levei um ano para conseguir efetivamente entrar na representação discente, porque eles eram muito atuantes nesse momento mesmo, então eu fiquei como observadora ali um tempinho, então tem esse processo, como são 12 ali representantes discentes, a gente tem os suplentes também, né, que acompanham, e aí você se candidata para fazer parte. Eu acompanhei eles como suplente durante um ano, e aí em 2009 e 2010 eu assumi, junto com os demais representantes discentes, só que logo em seguida também eu terminei o mestrado, fiquei um pouquinho fora, e retornei em 2013. Ali, a partir de 2013, 2012, 2013, eu nunca fiquei totalmente fora, né, me desliguei do EHPS, eu não sei se isso é possível, porque a gente acaba estabelecendo um vínculo, né, de amizades, um vínculo afetivo e de lutas políticas que são muito interessantes e importantes, né, então eu não consegui efetivamente me desligar, então continuei fazendo parte dos grupos de pesquisa, continuei fazendo atividades políticas também, envolvimento em aulas abertas, né, junto com os professores, junto com os demais alunos do programa. E aí, em 2012, quando eu estava me preparando para prestar o doutorado, né, o processo seletivo do doutorado, a gente acabou vivenciando momentos um pouco mais delicados na PUC, né, e que me parece que uniu e fortaleceu um grupo a partir dali, que deu origem aos seminários de pesquisa e integração, que daí a gente posso até trazer alguns detalhes, claro que fiz minha colinha aqui, né, fui atrás de alguns colegas, como a Sirlene Brandão, que participou ativamente nesse processo inicial de constituição de construção, né, desses seminários, que é uma das ações da representação discente que acabou se consolidando foi o seminário, mas também outras ações que a gente pode comentar um pouquinho aí, compartilhar junto com as professoras Marieta e Kátia. Muito legal você trazer a memória do seminário, que acabou de acontecer em março agora passado, na sua segunda edição, foi o 9º seminário, né, na verdade, do EHPS, na sua segunda edição do modo virtual, né, do modo remoto, a gente transmitiu por aqui, por essas plataformas, porque a PUC continua fechada, né, fizemos a 8ª edição em setembro do ano passado, e aí fazendo as contas, dali para trás, o cenário surgiu em 2013, então, Carla. Desculpa, Cris, eu não te escutei, acabou cortando para mim. Fazendo as contas aqui para trás, o seminário surgiu em 2013. Eu ia pedir se a gente puder inverter a ordem das perguntas agora eu vou pedir para a Carla falar um pouco do seminário, e aí depois eu vou passando de volta para vocês contarem de outros feitos da RD, se a gente puder fazer de uma forma livre. E a gente teve agora um seminário em março, que foi sobre corpos dissidentes, e o seminário é um seminário que chama de Seminário de Pesquisa e Integração, né? Quando o bastão da RD me foi passado, e eu acho muito legal, porque acho que ficou bem desenhado para quem estava aqui escutando vocês, essa dinâmica, né, da Marieta e a Kátia se encontrarem nesse transcurso, depois a Kátia e você se encontrarem, e aí eu tô aqui tentando rememorar se nós nos encontramos, porque eu tive de 14 a 16, você ainda estava né, de 14 a 16, então é muito isso, o bastão passando aqui, né?
Então, eu não, nesse momento, no ano de 2014, eu acabei ingressando num processo dentro do programa e fui fazer doutorado sanduíche na Espanha. Então, aí eu acabei passando o bastão para a nova geração, junto com outros alunos, né? E dali para frente eu só acompanhei nos bastidores mesmo, não cheguei a atuar diretamente, até porque outras pessoas também estavam vivenciando, né, esse processo, mas sempre junto, né, trabalhando junto, dando apoio, atuando. Então, por exemplo, nos eventos da representação discente, quando eu retornei do doutorado sanduíche, atuei como mediadora em mesas do seminário seguinte, de 2017. Então, a gente está sempre junto trabalhando, mas era outro grupo já. Seu grupo, né? O pessoal que já estava ingressando. Já era o meu grupo que estava chegando aí. E eu acho isso muito curioso, né? Porque o cenário de pesquisa e integração, e aí eu quero que você me fale um pouco mais ali de como vocês chegaram nessa elaboração, por que surgiu o seminário. Mas quando o bastão me foi passado, ele foi passado com essa justificativa, né? É a integração dos novos alunos que estão chegando, dos alunos de mestrado e de doutorado que estão ali em etapas diferentes das suas produções de pesquisa. Um seminário realmente para mostrar como a gente faz pesquisa e que pesquisas são feitas no programa, né? E de que forma essas pesquisas são feitas. Porque a oportunidade que a gente tem e uma oportunidade muito legal, porque é difícil para o pesquisador, no início da sua carreira, é quase que um treino para a gente apresentar no seminário do EHPS, né? Para que a gente se treine e para que a gente se habitue a isso para os outros eventos acadêmicos que vão vir aos montes, vida afora aí, né? Então, eu achei muito bacana, e sentar e escutar como os outros colegas também fazem as suas pesquisas, e aí pensar em método, pensar em bibliografia, olhar outras pesquisas super interessantes. Como é que foi que vocês inventaram o seminário? Como é que foi que vocês criaram? De onde surgiu essa ideia, cara? Então, eu estava ali apoiando o pessoal, mas foi a gestão de 2012 que chegou, né, a ideia ali, conseguiu concretizar a ideia do seminário, né? Tem alguns pontos que são bem interessantes em relação a isso, tanto em relação à vida universitária ali, ao que estava acontecendo na PUC, né, nesse momento. Então, foi na gestão de 2012 que organizou para que a primeira edição acontecesse em 2013, né? E o projeto ali original foi muito interessante, porque eu fui resgatar as atas desse período, algumas atas de assembleia de alunos, os próprios folders dos seminários que a gente tem desses 9 anos, né, das 9 edições. Então, ele nasceu ali de uma necessidade que era de recepção, então havia um projeto ali, um entendimento de que seria interessante ter um projeto de recepção desses alunos, né? E aí o primeiro nome que foi pensado, ali resgatando essas atas, que seria Projeto Encontro Acadêmico EHPS 2013. E, efetivamente, ele não se concretizou a partir daí, porque foi se construindo uma ideia, né, uma projeção do que poderia ser. O primeiro que aconteceu, o seminário, ele não tem, é o único que não tem um título expresso, né, explícito, mas todos os demais têm. Ele já tinha uma ideia, então eu trouxe, por exemplo, o debate de abertura, porque ele é bem representativo do que foi esse primeiro seminário. Esse debate de abertura se chamava Plano Nacional de Pós-Graduação, a década da pós-graduação, que teve uma fala do professor Dr. Pedro Geraldo Pascucci, da CAPES, no momento, e da Luana Bononi, que é da ANPG também, do período. Então, o primeiro aí, a primeira discussão, o primeiro debate do seminário se deu dessa forma. Os seguintes, eles sempre aconteceram, né, até o ano de 2020, em março ou abril do ano, né, no primeiro semestre, que é para acolher aqueles alunos que estão chegando naquele momento.
E aí, as temáticas são maravilhosas, né? Então, do segundo, a gente tem a produção científica e as políticas de educação superior, e nesse momento foi criado um blog também para representação discente, porque a gente tinha uma outra dinâmica, né? De diálogo, de interlocução com esses alunos de linhas de pesquisa diferentes e que estavam ali naquele momento integrando para poder dialogar, né, nesse espaço. E então foi criado um blog da representação discente, o primeiro e o segundo seminários utilizaram esse mecanismo para poder conversar com essas pessoas e para chamá-las para participarem. Nos seguintes, aí a gente já tem as redes sociais da representação discente, que já chega de uma outra forma, né, na comunidade, na PUC, nos alunos do EHPS. E aí, a partir dessas comunicações, a gente teve o terceiro que falou sobre a produção do conhecimento em educação e impacto na escola. O quarto falou sobre o percurso da formação do pesquisador, e esse é um ponto importante, né, de toda essa construção da trajetória da representação discente, dos seminários, que é uma preocupação, né. Por isso que os seminários, eles são formados não só a partir de falas e de debates, de discussões com as pesquisas dos alunos finalizadas e em andamento, mas também de diálogo entre as diferentes linhas de pesquisa, e algumas oficinas de formação mesmo para esse pesquisador. Então, oficinas que debatem questões sobre preenchimento currículo Lattes, acesso a plataformas e editais, tudo que envolve ali também, para além não somente da pesquisa, né, que está sendo realizada, a tese ou a dissertação, mas também tudo que envolve a atuação e a formação desse pesquisador. Não sei se você quer que eu dê continuidade, a gente vai dialogando, porque não, assim, legal, tem muitos detalhes muito legais. Vamos conversando, eu tenho coisas muito legais para contar também desses últimos três seminários, que foram os seminários que eu participei efetivamente, mas eu queria escutar também agora a professora Kátia, a professora Marieta, porque assim, não é só de luta acadêmica que a gente vive, né, a gente produz muitas atividades acadêmicas, o seminário é legal, a gente participa dos seminários que o programa elabora, a representação docente é aquela turma que chega para trazer o cafezinho, colocar o copo, arrastar a mesa, a cadeira, pendurar a faixa. Tem muito trabalho coletivo que a gente faz conjuntamente ao programa e também quando são as nossas atividades elaboradas pelo próprio grupo, mas não nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores. Essa é a parte que a gente gosta, essa é a parte gostosa, essa é a parte até leve, divertida, né, daquilo tudo que a gente elabora, muito, muito séria, estamos ali aprendendo, estudando, mas também muito divertida, porque é esse encontro de pessoas, né, mas outras lutas a gente viveu, e aí eu queria perguntar para a professora Kátia, a representação discente, né, o grupo do qual você participou, enfrentou outras situações diferentes das que a Carla enfrentou, diferente das que a Marieta nos relatou. Que lembrança, professora Kátia, você tem da época da sua representação docente de algum fato bastante curioso, bastante interessante, que caracterize a representação docente, aquele grupo que estava ali participando naquele momento? Sabe, Cris, como é uma questão de rememorar, né, pensando de hoje para trás, né, parece até um pouco ameno, né, a situação. Claro que vivendo o período, sem saber do futuro, o sentimento era outro, mas olhando para trás, às vezes eu penso que, nossa, até que a gente tirou de letra, né, o problema, porque, veja, eu fui representante discente com um grupo muito atuante, muito bacana, na era Lula, né. Então, a primeira coisa que eu acho importante destacar é que, em relação, né, à organização, por exemplo, da distribuição de bolsas, o nosso programa sempre funcionou feito um relógio, né?
E, nesse sentido, da forma como era prognosticado, organizado, né, as distribuições, assim, acontecia, e era muito difícil mesmo a gente ouvir reclamações a respeito disso naquele momento, né? E havia ainda essa projeção de futuro, de carreira, de que nós estávamos fazendo uma pós-graduação, pensando um doutorado, precisamente porque existia, né, uma possibilidade de um salto, né, tanto de carreira quanto de elevação social, talvez, e essas possibilidades com a abertura de novas universidades e né, novos cursos e tudo isso muito ampliado no país à época, quer dizer, era tudo muito certo que a gente faria um doutorado para poder ter e buscar um posto, né, no ensino público, em primeiro lugar, tal. Mas, enquanto isso aconteceu, eu acho que tem pelo menos 3 episódios, assim, que foram muito marcantes naquele período, né? Um deles foi a reorganização da nossa universidade, da PUC, e entre 2006 e 2007, vários professores do nosso programa, eles saíram da universidade, saíram da Pontifícia, né? Então, assim, o primeiro baque foi a saída da professora Marta Carvalho. Logo em seguida, nós tivemos a retirada da professora Miriam Ward, que para nós foi um verdadeiro, à época, foi um verdadeiro trauma, né? De vários calibres, tanto particularmente do esforço de tentar segurar a Miriam na universidade, até o fato de perder mesmo, né, a professora como intelectual, etc. E depois outros professores que eram formados pelo nosso programa e que já estavam atuando como orientadores, né, e que eram excelentes profissionais. Então, era o caso do professor Bruno Bontempo Júnior, professor Marcos César e a professora Maria Rita Toledo, né? A retirada desses professores de uma vez foi muito dramático para o EHPS, porque nós ficamos sem um corpo profissional bastante grande. Isso acarretou num problema de distribuição de pesquisas e orientações, né? Acabou avolumando o trabalho excessivo no colo de outros professores. Foi muito difícil a reorganização disso, tanto conseguimos, né? Mas a época foi bastante difícil. E eu me lembro que, muito embora a gente possa observar a coisa como um sucesso, da forma como foi, eu me lembro que ali na socialização mesmo entre as pessoas, a coisa não foi tão simples, né? De maneira tal que, lembrando disso como aluna, eu me lembro que uma das coisas que a representação discente fez foi tentar criar mesmo um agremiado ali entre os alunos, porque uma série de alunos se sentiu muito desgarrado. Acho que não pessoalmente, não era tudo tão particular assim, mas porque todo mundo tinha excesso de trabalho, era muito difícil levar esse excesso de trabalho, né? Da minha parte, por exemplo, eu e um grupinho de alunas, né, a gente brincava, porque o professor Kazumi, ele mesmo disse que eu podia contar essa história, eu vou contar, né? O professor Kazumi dizia que a gente era herança maldita, né? Porque ele tinha os seus 10 orientandos e, de repente, ele ganhou mais 10. Então, ele passou a ter 20. Então, você imagina, né? Ele e outros professores tendo toda essa carga de trabalho. E aí ele falava, lá vem a herança maldita. E aí tinha o grupinho da herança maldita, que era muito engraçado, né? Porque a gente acabou criando uma certa fraternidade, né? Para poder se ajudar. Foi um momento em que eu julgo que a representação discente, ela atuou muito em relação mesmo a cuidar dos colegas, porque houve um momento ali que os colegas passaram a cuidar dos próprios colegas, né, e houve mesmo uma rede de solidariedade, que talvez, eu não poderia dizer como é que isso foi visto dentre os professores, mas que os doutorandos ajudavam os mestrandos e os doutorandos se ajudavam entre si, porque foi muito difícil. Agora, ao mesmo tempo, teve coisas muito bacanas, como a primeira tentativa de reconquista da APG, né? Então, houve um movimento de organização de uma chapa para
para a retomada da APG e a organização dessa chapa. A Carlinha já era membro da representação, né? Saí correndo atrás de representante discente na pós-graduação da PUC para poder montar essa chapa. E foi uma chapa muito interessante, porque foi em torno de 2009, acredito, que iniciou a montagem dessa chapa, e era uma chapa muito diferente, porque tinha homens, mulheres, pessoas mais velhas, gente muito jovem, negros, indígenas, LGBTs, e assim, na hora que essa chapa foi apresentada, foi uma coisa bem interessante, né? Então, a organização disso foi muito bom, porque acho que possibilitou também para a representação discente começar a se entender dentro das instâncias legais mesmo da universidade, dos espaços de representação dentro dos conselhos de ensino, dos conselhos de cultura, e à época, ainda, um pouco antes, existia ainda um outro posto da representação discente, que era o representante discente num órgão colegiado que não existe mais na PUC, que era a CGPG, né? Então, ainda existia esse outro posto, né? Então, assim, a representação nesse sentido, ela sempre foi muito atuante, né? E anda de acordo com a conjuntura, né? Faz o que é possível fazer no momento, mas eu acredito que nesse aspecto ela sempre foi muito, muito solidária, um trabalho muito comum, né? Acho que esses episódios foram, assim, bem significativos para nós naquele momento, né? Aconteceram outros, mas esses dois, sem dúvida, foram marcantes. Foram marcantes. E esse fato, né, que não dá para descartar, né, o fato da gente ter sido uma geração que cresceu na pós-graduação na era do governo Lula, e a gente tinha esse sonho de felicidade, né? E o andar da carruagem, o que levou isso a essa atual conjuntura, realmente é um verdadeiro susto, né? Exato. Eu estive na PUC, entrei no EHPS no final dessa era que você menciona, e quando o caos estava começando a se instalar, né? Então, é uma coisa, assim, é uma característica que eu achei muito forte, achei muito legal você rememorar a ideia, a retomada da APG, a tentativa de retomada da APG, porque hoje eu participo, além da representação docente, eu participo também da APG, como representante lá, com colegas de outros programas de pós-graduação, e eu estou na APG há 2 anos, que foi quando, numa tentativa de retomada, dessa vez que foi adiante, porque foi um trabalho de um grupo grande, durante mais de 4 ou 5 anos de tentativas reiteradas, com muito trabalho e com muita alegria, a gente conseguiu fazer essa retomada em 2019, e aí eu estou já nesse grupo, nessa gestão, ficou 2019, 2020, e participo do grupo hoje, que foi reeleito para permanecer até 2022, agora 21, 22. E mais do que nunca, né, eu acho que uma outra característica muito grande, muito importante da representação discente, e aí posso estender não só a representação discente, mas a todos os alunos do EHPS, e essa característica ela é muito forte em nós, inclusive, e principalmente por causa dos nossos professores, é a participação política, é o caráter político de envolvimento realmente em defesa da educação, realmente de estar antenado no que está acontecendo e ser partícipe, tanto dentro quanto fora da universidade, né, dos movimentos políticos que a gente julga que são importantes, e realmente o EHPS engrossa trincheiras, né, a gente não só engrossa, mas a gente levanta trincheiras, né, quando precisa fazer esse embate com governos que estão aí, que estão sucateando a educação e que estão sucateando as agências financiadoras de pesquisa, enfim, e que estão aí causando os maiores malefícios. Não vamos nem entrar na deixa aqui com relação à pandemia, mas é isso aqui, a gente está lutando a essa altura por vida, né? A gente está lutando por vida, para podermos... Deixa eu só te indicar uma coisa que eu acho que vale a pena indicar. Claro. O cabeça de chave da diretoria dessa chapa era o Edson Caiapó, que foi egresso do nosso programa, ele é do povo Caiapó, né? E
e hoje está no Instituto Federal da Bahia, né? Então, ele era o cabeça de chave, era membro da representação discente e apareceu, né, apresentou no seminário de vocês aí, há 2 semanas atrás. Né? Então, essas amarrações são interessantes, né, de ter um membro indígena dentro do EHPS que foi cabeça de chave, né, para a chapa da APG. Né? Da APG. Não, é muito legal e é muito importante, eu acho que assim, principalmente nesses momentos, nesse momento tenebroso, agora completando um pouco desse relato, da minha parte também, já passo para ti a palavra, Marieta. Eu tive a felicidade de estar na PUC no momento mais infeliz, talvez, da nossa história recente, que foi durante o golpe de 16. E assim, não se falava em outra coisa. Por diversas vezes, a gente ia para a aula, né, com os professores, já com aquela conversa de corredor e tal, e a gente, não é que não tinha aula, a gente estava naquele momento fazendo uma discussão sobre educação, mas a gente não conseguia pensar e falar, porque realmente foi um abatimento moral e um abatimento, assim, emocional muito grande, acho que para todos nós, o golpe de 16. A gente não podia acreditar naquilo que estava acontecendo ali, né? Rever uma história passada acontecendo, e principalmente pensando nisso que você mencionou, Kátia, que esse golpe tinha e tem consequências muito nefastas para a pós-graduação, né? A universidade como local de formação de pensadores, de pesquisadores, de professores, enfim, de gente que vai ocupar postos importantes no nosso país, em diversos lugares, não só na educação, a universidade sempre foi vista e continua sendo vista como um local perigoso, né? Como um local perigoso, um local de onde podem sair pessoas que questionam o que está acontecendo ali, né? Pessoas que fazem o levante para contrapor aquilo que está acontecendo ali. E a gente viu isso acontecer muito fortemente no 15M, que foi a manifestação de 2019, em que nós fizemos olhando, e já era fato consumado, o corte de bolsas. A gente começou a ser diretamente afetado, não só no programa, mas todos os programas de pós-graduação. E não só, o 15M foi uma manifestação que a gente se irmanou com professores do fundamental, com professores do médio, eram professores universitários, era a educação inteira do Brasil ali, nas ruas, aqui em São Paulo, a gente foi para Paulista, a gente se reuniu no MASP, a gente fez aula aberta, né? No final aqui da nossa conversa tem algumas fotos para mostrar para vocês, muito legais, porque afinal de contas é aquele chá da tarde que a gente está rememorando as coisas, então se não tiver fotografias, a gente não tomou o chá direitinho, não contou todo o caos. E a gente levantou ali no 15N, a gente conseguiu uma adesão muito grande, os professores dispensaram a gente de assistir a aula de disciplina naquele dia, os professores foram às ruas com a gente, nós mobilizamos oficina de cartazes, e ali no pátio da PUC, nós fizemos aulas abertas, discutindo temas relacionados à democracia, à educação, enfim, tudo mais, aulas ministradas pelos nossos próprios professores e também por colegas do programa, que foram levar suas pesquisas, que tratavam, né, desse tema, como um ato de fortalecimento, né, como um ato dessa criação desse elo num momento tão difícil que a gente estava e continua, infelizmente, passando, porque esse momento ainda não acabou, a gente ainda está de pé na trincheira lutando, né, então, aquele momento 15M, para mim, foi uma data bastante marcante, participando da representação discente, já flertando ali, já estando próxima do grupo da APG também, e vendo essas forças se integrando realmente para fazer essa luta política. Então, eu acho super importante escutar vocês, que lutas políticas vocês fizeram ali naquela época, né? Se vocês se recordam de alguma coisa assim. E queria pedir especialmente para a Marieta, estão chegando perguntas do público, eu vou começar a trazer já essas perguntas, que a gente já está no nosso adiantado da hora aqui, a gente tem talvez mais uns 30 minutos de conversa. A Marieta falou uma coisa muito importante, né?
e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão das relações internas dentro da representação discente, que é muito importante. Quando a gente olha a representação discente de fora, a gente tem uma ideia de que é um grupo completamente harmonioso, que tudo funcione, que as coisas todas são realizadas assim, com a maior tranquilidade, e a gente sabe que não é. Quem já esteve na representação, a gente sabe as lutas internas que a gente tem para conseguir chegar num consenso, para montar aquela trincheira, seja ela qual for, seja para uma luta política, seja para a construção de um seminário de integração, seja para requerer ao colegiado a mudança de alguma norma acadêmica que, de repente, ali não esteja nos favorecendo, porque a gente questiona tudo, né? Aluno está aqui para questionar, né? Aluno está aqui para balançar as estruturas, e aluno junto, então, mais ainda, né? Que é a representação discente. Então, eu queria perguntar, Marieta, para retomar isso, porque eu acho que é super importante esse aspecto, né? Da gente entender que não são tudo flores, tem muitos embates dentro da representação discente. Como é que era no grupo que você participou, essa composição de ideias e de quereres diferentes para que houvesse a unidade do grupo, assim? Então, Cris, eu não lembro de pautas específicas pelas quais a gente tenha batalhado, né, a época que eu estava no EHPS, né, e é interessante, né, essa ideia de que, sim, havia dissensos, mas ouvindo, né, os relatos das colegas, eu fiquei com bastante vontade de ressaltar, porque a Kátia trouxe isso, né, que essa questão da rede ali de apoio, né, que também havia, não é? Eu acho que, de alguma forma, e talvez isso tenha relação com a própria ambiência ali no programa, enfim, porque nós disputávamos opiniões, disputávamos também, inclusive, por exemplo, bolsas ou o que seja, mas também era um ambiente permeado por muita cumplicidade também, né, por muito companheirismo. Tanto é que a gente leva, eu ao menos, e acredito que todas, pelo relato, né, que vocês foram rememorando, inclusive colegas, a gente fez, né, eu fiz amizades no meu tempo de HPS, que laços afetivos, laços intelectuais também, né, pessoas com as quais eu sigo pesquisando, escrevendo, que são muito fortes, né, e acho que porque o ambiente acadêmico ele é um ambiente extremamente competitivo, não é? Mas, de alguma forma, eu acho que a gente ali conseguia, dentro dessas disputas, ter também esse outro lado, que é essa ideia do apoio, do coleguismo, não sei. Me veio isso muito forte, ouvindo o relato das colegas. E eu acho que uma das características também que eu gostaria de ressaltar, que talvez também ajude a gente a pensar essa questão dos dissensos, né, é que acho que é uma característica, talvez, do nosso programa, não só do nosso, de outros também, mas é que alguns são mais homogêneos, né? Assim, você tem ali alunos de diferentes idades, que vieram de diferentes formações, de diferentes lugares, e isso dá uma composição bastante interessante, e talvez possa ser que passe por aí essa ideia do respeito, enfim, quer dizer, de alguma forma você dentro do dissenso chegar nesse consenso. Eu não estou querendo parecer, quer dizer, estou querendo ocultar, né, alguma coisa de fato, ouvindo o relato de vocês, foi o que me ocorreu, que me suscitou, né, que me rememorou aqui conversando, né, nessa tarde. Na verdade, foi muito mais os laços afetivos, né, intelectuais, que formei, né, nesse período todo que eu tenho aí, né, são 20 anos, né, que se passaram um tempo razoável, né. Enfim, acho que era isso mais que eu gostaria de dizer aqui, Cris. Sim, sim, e você está me falando isso, eu estou rememorando aqui outra coisa. Talvez a longevidade da representação discente é uma das características dela que mais
marque a história, né, da representação docente do HPS, e com certeza essa longevidade só é possível porque a gente tem mais consensos do que dissensos, né? Eu acho que o legal, senso Cris, de coletividade. Só mais uma outra característica, assim, eu não me lembro também exatamente de pautas específicas, mas eu me lembro de um esforço de aproximação com a graduação, sabe? Também, que acho que é uma característica interessante, importante da representação discente no IHPS, quer dizer, não é uma coisa... É lógico que são pautas diferentes, né, da graduação e da pós, mas há numa luta pela educação, enfim, né, numa luta que transcende, ou mesmo lutas relacionadas à estrutura da própria universidade, né, no caso da própria PUC, de você ter uma aproximação entre a pós e a graduação, que eu acho que também não é exclusividade nossa, né, mas é uma característica nossa, acho que também é importante pôr acento aqui, acho que vale a pena também. Sim, obrigada, Cris, passo a palavra. Eu que agradeço, Marieta, é muito bom poder fazer essa conversa aqui com vocês e conhecer um pouco da representação, porque é uma coisa que eu vejo, eu participei dos últimos 3, já juntando com o assunto que a Carla trouxe para a gente no seminário, eu pude participar ativamente, produzindo, participando, do lado de dentro mesmo, dos últimos 3 seminários de integração e pesquisa, e cada um é de um jeito completamente diferente do outro. Só para dar um exemplo, assim, aquilo que é constituído como trabalho da representação docente acaba tendo a carinha e o jeitinho do grupo que está ali naquele momento. E é muito efêmero, né? A gente fica durante 2 anos, a gente fica durante 4 anos, a gente passa pelo programa, né? A gente está doutorando, a gente está mestrando. É uma experiência muito breve de vida, mas ao mesmo tempo muito intensa, né? Muito intensa. E aí eu penso que ter a oportunidade de participar da representação docente, como a Carla mesma falou, enfim, vocês trouxeram nos seus relatos, é uma experiência sensacional, assim, é uma experiência sensacional. A gente sabe, colega, você que está aí assistindo, que você está com o texto da dissertação pendurado aí para escrever, que você abandonou, pôs o texto de lado para estar aqui com a gente hoje. A gente sabe que você tem 1000 aulas para dar, tantas 1000 provas para corrigir. A grande maioria dos alunos, dos doutorandos, se desdobram em atividades para poder estudar, né? Estudar e escolher fazer pós-graduação no nosso país é realmente uma escolha arriscada, né? É uma escolha arriscada, mas é uma escolha também muito feliz. Do lado de cá, de quase me doutorando, eu digo que é uma escolha muito feliz. Cheguei muito cansada, cheguei com 1000 atividades, mas cheguei muito feliz até aqui. Então, eu penso que a longevidade da representação docente é realmente por essa possibilidade de consenso e dessa alegria que a gente acaba descobrindo nessas atividades coletivas que a gente elabora, nas lutas que a gente vai para a rua junto lutar, né? E quando um não pode, o outro fala, hoje eu não vou conseguir na manifestação, não, mas então eu vou, né? Na próxima a gente vai estar junto, e aí tá todo mundo ali, né? E, então eu acho que isso é uma forma muito importante da gente ir se constituindo como coletivo. E uma coisa também que eu queria que vocês dissessem como funcionava ali na época de vocês, mas hoje a gente vê nessa representação docente atual, a gente tem uma participação muito grande na constituição do próprio programa, né? A nossa participação no colegiado, além de ser paritário o número de colegas, e além da gente ter sempre muita gente interessada em participar, a gente tem os 12 titulares e mais um tantão suplentes que estão ali aguardando, como a Carla contou, porque são pessoas que vêm as pessoas que vêm para este programa são pessoas interessadas em participar no coletivo, né? E a gente recebe muito bem as pessoas que chegam no programa, então a gente faz questão de participar junto com a coordenação, né, da reunião que a coordenação faz com os alunos ingressantes, para que já no primeiro momento de ingresso, do início das aulas, o colega ingressante saiba que existe uma representação docente, existe um coletivo estudantil ali constituído, do qual ele pode fazer parte, a gente já convida naquele minuto, já convida e, se possível, já arrasta para RD,
a gente brinca e fala, vai um puxando o outro assim, e vai ficando mais legal. E outra oportunidade também é quando tem o seminário, a gente puxa muita gente, mesmo que não é da representação, vem participar, trabalhar, fazer cumprir as 1000 tarefas que a gente precisa para pôr um seminário de pé. Então, é muito gratificante, assim, é um trabalho coletivo muito gratificante. Eu queria deixar a palavra para vocês aqui, eu vou começar a coletar as perguntas, se tem perguntas para algumas de vocês, eu não sei se vocês quiserem fazer algum comentário agora, eu vou começar a perguntar aqui, que o público está mandando para a gente. Eu tenho um comentário. Pode falar, Kátia. Acho que a representação discente, essa condição que você apontou, Cris, nem sempre foi simples, sabe? Assim, muitas vezes, era uma sensação que eu tinha quando eu entrei na representação, né? Eu trabalhava demais, eu estava fazendo mestrado, estava muito interessada nisso, não sei se eu vou entrar na representação, não, né? Foi a primeira coisa que eu pensei. E hoje, quando eu lembro, né, que eu acabei sendo motivada a entrar na representação por pressão dos colegas, né? Que ainda bem, né, que isso aconteceu, porque, de fato, né, a convivência com as pessoas e poder gerenciar uma série de condições de trabalho, de pesquisa, investigação, com os professores, estar em contato com o programa assim mais diretamente, foi muito importante mesmo para mim naquele momento, né, tanto pessoalmente quanto pensando mesmo na pesquisa, né, no conhecimento do que significa trabalhar dentro de uma universidade sendo aluna. Agora, vale lembrar o seguinte, que as representações discentes dentro da nossa universidade, elas têm regulação, né, ela está prevista em estatuto, o estatuto da nossa universidade prevê isso, o regimento interno, ele tem uma série de artigos que aponta as possibilidades de representação discente dentro das instâncias participativas dentro da universidade. Eu julgo que isso não pode, sabe, ficar simplesmente passando na nossa vida sem que a gente tenha uma percepção um pouquinho mais, né, mais fina, né, do que está acontecendo dentro dessas instâncias colegiadas, e querer marcar que o nosso regulamento do programa, e isso sempre foi assim, ele indica que alunos podem fazer parte da representação discente, mas ele não tem marcação de quantos, né? Ao contrário de outros colegiados. Quer dizer, essa questão de ser paritária é muito importante, inclusive para a percepção, né, do que significa a representação do EHPS, porque se trata de uma agenda de costumes. Não existe uma demarcação, né? Sempre foi assim, e as pessoas passaram a simplesmente a trabalhar e a julgar que é importante que seja assim, que continue assim. E, além disso, assim, eu até enumerei algumas questões aqui, sabe? Só para pensar que nós estamos falando da atividade do discente, que diz respeito a uma sinergia, né, não só com a pesquisa e com a universidade, mas para o próprio funcionamento do programa, porque, veja, a representação, ela sempre teve participação paritária, ela sempre trabalha com as atividades ligadas às ações colegiadas do EHPS e tem direito de voto. Quer dizer, os membros, eles são atuantes em relação ao desenvolvimento de tudo que acontece no nosso programa. E no tempo que eu era representante, nós não tínhamos ainda, por exemplo, a plataforma Sucupira, que já é um terror hoje, né? Agora, você imagina que a gente ficava capturando dados, né, para as avaliações dos triênios da CAPES naquela época, à mão, né? Quem fazia isso? Junto com a Betinha e também com os professores, se não a representação discente que montava a comissão para isso, né? Além de tudo, produtores de conhecimento, exatamente porque administram suas pesquisas, mas participam dos grupos, produzem artigos, vão para os eventos. Em todos esses anos, eu vi uma série de diferentes campanhas e atividades de todos os níveis. Olha, tem atividade beneficente, de prática de melhoria universitária, de atuação e agitação política, de atuação em órgãos de representação dentro da universidade, né? Montagem de comissão de trabalho, comissão científica,
comissões de trabalho em seminários, em todos os congressos que a gente organiza ou em outros eventos, né? E, assim, o fato dessa representação, ela tradicionalmente ir passando, né, pelos membros, essa ideia da pertinência da própria representação, até para o movimento mesmo, da produção de conhecimento dentro do programa, né, em grande medida, assim, veja, a gente pensar na questão de uma forma mais, né, sinérgica, imaginar que, assim, todo o trabalho e essa competência do nosso programa diz respeito também ao fato da gente ter conquistado isso com essa tradição, né, e vale muito a pena que os novos alunos e os representantes jovens tenham isso na cabeça, né, que se trata de um legado, mas que, assim, não foi uma coisa conquistada e que tomara, oxalá, não se perca, principalmente nesse momento, né? Principalmente nesse momento que a gente tem que continuar unido e mobilizado, né, Kátia? Precisamente, né? Unidos e mobilizados. Eu vou trazer as perguntas que o pessoal fez aqui para vocês, eu vou fazer uma pergunta para cada uma, e aí eu faço as 3 perguntas, peço que vocês respondam. A Lucas Dantas pergunta para a professora Kátia: qual olhar você tem da representação discente hoje como professora? E como você acha que podemos afinizar mais a relação entre professor e aluno? Essa pergunta para você, Kátia. Que pode ser estendida também para a professora Marieta, porque eu gostaria de saber hoje, você não está aqui no EHPS, mas você também é professora e deve enfrentar e encontrar uma representação discente lá no seu programa. Então, eu queria estender essa pergunta para ti também. Eu vou pedir que vocês respondam, e aí eu trago mais perguntas no próximo bloco. Pergunta para a Carla. Marieta, fala você primeiro, que eu acabei de falar. Posso falar, sim. Então, acho bem importante essa pergunta, né? Obrigada pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre isso. Acho que passar pela representação discente, não é, para mim, foi bastante importante nesse sentido formativo, para estar hoje no lugar de professor, não é, e ter essas lembranças e essa memória, porque de fato são posições diferentes, não é, posição evidente, né, a posição do aluno, a posição do professor, são olhares muitas vezes distintos, né, para um mesmo fenômeno, às vezes são olhares aproximados, mas muitas vezes professores e alunos se colocam em absoluta oposição, né? Isso acho que esse espaço da representação é interessante que seja importante, que seja um espaço para que se rompa um pouco com isso, não é? Tive experiências bem difíceis onde eu leciono, né, na Unifesp, de confrontos justamente com a representação estudantil, na graduação, né, não na pós, mas de todo modo, enfim, o que ficou em evidência em alguns momentos foi o aspecto antidemocrático, né, da universidade, o aspecto hierárquico da universidade e a dificuldade do professor de ouvir o aluno em seus posicionamentos, né? Então, acho que é evidente que outras passagens e, enfim, outros aspectos da minha formação compõem, né, essa minha compreensão sobre isso, mas, por certo, passar pela representação também. Essa compreensão de que é preciso romper esse antagonismo, né? Estamos, em que pese que em alguns momentos as opiniões elas são diferentes, não é? Mas que seja possível esse diálogo, que seja possível essa compreensão dessas posições, inclusive antagônicas. Muitas vezes o que vinha era assim, bom,
o professor é corpo permanente, o aluno é passageiro, né? É verdade, mas o ponto de vista do aluno, não por isso ele deve ser menos considerado, digamos assim, né? São posições diferentes, né? Não é? Mas que é preciso que seja colocado esse espaço, né, de diálogo e negociação, né? E a representação é um espaço importante para isso. É isso. Obrigada. Legal, obrigada, Marieta. Kátia, como é isso para você? Hoje que você que já foi aluna do programa e hoje é professora. Você sabe, menina, eu gosto disso, sabia? Né? Quando eu era aluna, eu não imaginava que eu seria professora no EHPS, e agora que eu sou professora, quando eu penso, né, que eu fiz toda a minha trajetória de pós-graduação aqui dentro, né, eu gosto disso, eu me sinto muito feliz mesmo, e de certa maneira é um orgulho que eu carrego, né, de pensar que, assim, essa bagagem intelectual, sentimental e até de posições éticas em relação à pesquisa foram esses professores que me deram, e agora eu trabalho com grande parte deles, né, e saber, né, que isso de alguma forma é marcante em relação a uma trajetória particular, né, para mim é muito significativo mesmo, né. É claro, ter feito parte da representação discente para mim foi ótimo. Eu sempre gostei de política, sempre agi politicamente, sempre militei. Então, estar dentro da representação, para mim, era uma espécie também de lazer, né, para falar a verdade, para não ficar o tempo todo só pensando em pesquisa, né, e poder participar dos movimentos políticos, né, dentro da universidade e em outras circunstâncias para além da própria universidade, né, era muito bacana. Eu acho que essa pergunta, em parte, o último comentário que eu fiz, ele explica um pouco, né, de todo o significado que tem, né, não só o fato do discente fazer parte da comunidade acadêmica, mas da representação, ela tomar para si uma série de trabalhos que é muito importante, né, para o funcionamento do programa de maneira geral, mas pensando mesmo a própria formação de cada um dos alunos, né. Então, essa pergunta, eu julgo que neste atual momento, como professora, primeiro eu só penso que é minha função aqui, como os nossos colegas, continuar estimulando que essa mobilização estudantil, ela se mantenha, né, porque, além de tudo, não necessariamente é uma mobilização partidária, mas é uma mobilização comunitária e de associativismo, né, e que tem trazido muitos benefícios, não só acadêmicos, mas sentimentais também, né. Então, acho que nesse momento, só estimulando mesmo para que isso se perpetue e continue. Agora, se eu posso dar uma sugestão, precisamente neste momento, que a representação discente, ela de alguma forma tem essa sensibilidade para com o cuidado dos colegas, né? Porque os professores, eles podem estar acompanhando os trabalhos dos alunos de muitas maneiras, sendo solidário, tentando ser companheiros, mas veja, um professor, ele também tem um ponto de vista que nem sempre atinge, né, todas as possibilidades ali de anteparo e de cuidado para com o aluno, né, afinal, ele é um orientador também, e isso muitas vezes funciona bastante entre os pares, né, que a representação, ela possa observar com mais cuidado o que está acontecendo com seus colegas hoje dentro da universidade, dentro do EHPS, para que a gente possa não perder o aluno por um desgarramento que diga respeito a esse mundo bolsonarista e essas questões horrorosas que vão deixando as pessoas cada vez mais tristes, desmotivadas, desmobilizadas, às vezes se sentindo incompetentes, né, e poder dar a mão para que cada um de vocês consigam se ver nesses espelhos, né, se enxergar
e se identificar como colegas e como próximos, porque é muito importante isso. Eu tenho certeza que mesmo diante dessa adversidade, se a gente tivesse ao vivo, descendo a rampa, né, se vocês pudessem estar juntos, no coleguismo, ir para um bar, se vocês pudessem, entendeu, montar uma festa, vamos lá na minha casa, né, organizar grupos de trabalho, as coisas certamente, elas não estariam nessa situação, né? Acho que vocês precisam, nesse momento, se ajudar, né? Os professores, eles fazem o que podem, tenho certeza, mas, ao mesmo tempo, a ajuda de vocês, ela é imprescindível, né? O trabalho de vocês entre vocês mesmos. É isso. Obrigada, Kátia. Eu vou passar a palavra para a Carla, você sinalizou que queria comentar também essa pergunta. Então, essa pergunta se estende a você não é docente do programa, você é pós-doc. Você está conosco também aí nessa estrutura. Sim, eu fiquei muito motivada pela palavra da professora Marieta e da fala da professora Kátia, porque tem alguns aspectos que eu aprendi, vivenciei na representação docente, que me marcaram profundamente. Então, assim, da importância da gente dialogar mesmo, né, de ter espaços de diálogo entre professores, alunos, o apoio dos alunos entre eles, o apoio dos alunos em relação aos professores, isso foi muito vivo para mim, nos relatórios da TACAPS, né, Kátia? De todo esse trabalho hoje que a gente faz de apoio ao programa em relação ao Sucupira, e outros demais, por exemplo, a gente se unia para participar de eventos, lotava um ônibus, só de alunos, para ir a eventos juntos, e a gente compartilhava, um assistia a apresentação do outro, dava contribuições para essas pessoas, para que elas pudessem crescer nas suas apresentações, a gente se apoiava, por exemplo, eu quando entrei na HPS, eu não conseguia falar uma palavra de tão tímida, e as pessoas me apoiaram muito. E um dos aspectos muito importantes é em relação ao próprio posicionamento. Então, assim, não existe nenhuma possibilidade de eu achar ali, como representação docente, de que eu poderia ser neutra em algum aspecto. Então, eu me posicionava e sempre me senti muito respeitada em relação a isso. Respeitada pelos professores, respeitada pelos meus colegas, e, inclusive, em relação aos dissensos. E alguns aspectos que eram discutidos e ainda são, concordo com a professora Marieta plenamente em relação a algumas negociações, alguns diálogos, que a gente coloca a posição e a pessoa tem a posição dela, eu tenho a minha, e a gente vai dialogando e vai conversando e vai negociando no que é possível, mas também eu queria deixar aqui a minha posição, que alguns aspectos, minha posição pessoal e profissional, alguns aspectos não dá para negociar, né? Então, por exemplo, em relação à escola sem partido, negacionismo, não dá para a gente. Isso eu aprendi também no EHPS e na representação docente, sem dúvida. Carla, obrigada pelo teu relato, porque é isso mesmo, quando a gente fala que o EHPS, e a gente fala do EHPS como se fosse um ente, né, mas nós somos o EHPS. Ele é constituído de pessoas, de quem? Alunos, professores, e a inesquecível, que a gente não pode nunca deixar de falar dela, Betinha, né? Todas as mesas têm agradecimento a Betinha, mas o HPS não seria HPS sem Betinha. Não sei o que seria, mas já fica aqui o nosso agradecimento por todo o nosso carinho, né, em agradecimento ao teu trabalho, que viabiliza muito do que a gente faz lá também. Mas a gente fala do HPS como se fosse um ente, e a gente não pode esquecer, esse ente ele é constituído por essas pessoas que estão ali, e aí, é claro, a cada leva de alunos, e a cada década aqui, a gente fez quase que pulando de 5 em 5 anos aqui, né, olhando Marieta dos anos 2000, Kátia 2005 para frente, você 2010, eu já pegando uma turma 2015, a nossa ideia é estar panorama, claro, sem tudo, como a professora Kátia fez e rememorou o nome de alguns colegas, a Marieta também trouxe o nome de alguns colegas. Eu não vou nem começar a falar o nome de todos os colegas aqui, porque só nesses 4 anos já entrou e saiu muita gente na representação docente,
que é uma alegria, né? Quando o pessoal ingressa e vem participar trabalhar, e a outra alegria é quando a pessoa sai, porque você sabe, a pessoa defendeu, ela está num estado melhor ali, a hora que ela terminou e defendeu e pode seguir, né? É muito bom também se despedir das pessoas quando você sabe que elas estão indo, prosseguindo na trajetória que elas traçaram ali para aquele momento e estão atingindo aquilo que elas desejavam ser, mestres, doutores, né? E poderem seguir. Então, eu queria trazer uma última pergunta aqui para vocês, que é uma pergunta muito afetiva, e aí eu proponho da gente fazer aqui já, e contando um pouco do que é cada um trazendo sua resposta, e eu queria trazer para vocês aqui fotos, se eu puder fazer isso, da época, de épocas diferentes e diversas. Começa com fotos da professora Marieta, tem algumas fotos da professora Kátia, fotos já mais da nossa época, dos seminários e tudo mais. E aí, é uma pergunta do Antônio Soares, e também o professor Zé Geraldo mencionou isso aqui no nosso chat interno. As pessoas que estão nos assistindo gostariam de saber o que mais marcou a sua vida acadêmica durante o período em que estiveram como representantes discentes no EHPS. Um fato, um acontecimento, uma conquista. Eu acho que a gente já falou de muitos fatos diversos aqui, mas, assim, realmente para a gente trazer à tona aquela memória boa, para a gente terminar bem, porque é isso. Esse exercício, inclusive, a gente virou hoje aqui falar da representação discente, como a Kátia falou, é um exercício de fortalecimento, né? Nós estamos solidários uns com os outros diante dessa pandemia que nos põe em isolamento, e no momento em que a gente não queria estar isolado, né? No momento em que a gente está agoniado para estar nas ruas logo agora, vacinados, com segurança, para fazer a luta que a gente precisa fazer. Então, eu vou colocar aqui na tela, Marieta, vou pedir licença aqui, e vou colocar fotos do dia da sua defesa. Professora Alda, professor José Geraldo, né? E queria que você me dissesse qual foi o fato marcante que você vai levar da representação discente para a tua vida. Bom, acho que fiz grandes amizades na representação discente, né? Um pouco na pergunta do Zé Geraldo, né? Pessoas, né? Assim, difícil nomear, mas eu gostaria de dizer que levo grandes amizades, né? E isso dá medo de esquecer de alguém. E também acho que a Kátia relembrou uma coisa que eu participei bastante, que foi aquela coisa da coleta CAPES, né? E a gente juntos fazendo no papel aquilo. Então, assim, para mim, estar na representação teve um significado importante, que foi a aproximação com os professores, no sentido de que você, no meu caso, né, não sei se passa assim para muitos, agora são outras gerações, digamos assim, né, mas para mim era como se eu me aproximar do professor de uma outra perspectiva, quer dizer, para mim isso teve um significado, para além das questões políticas que nós já falamos aqui, né, agora estamos falando de afeto, então tem a questão afetiva com os colegas, mas também com os professores, né, quer dizer, você olha para o professor de uma outra forma, né, mais próxima, mais humana, mais humanizada, que eu acho que é uma característica importante do programa. Até a Carla também menciona essa questão da gente ir nos congressos, ir lá e se assistir, se apoiar, que acho que isso está passando por esse lugar que eu estou chamando aqui, né, que é do respeito, do coleguismo, que não é pouco, né, na ambiência universitária, isso não é pouco, eu já falei aqui, é também um ambiente extremamente competitivo, difícil, muitas vezes árduo, né, então a gente leva um aprendizado, e a representação discente compõe isso, né, que é lidar de uma outra forma, né, com os pares e enfim, no caso, ali era com os meus colegas e com os meus professores. Hoje, professora, entre meus pares professores e com os meus alunos, né? Mas são aprendizagens que, com certeza, eu trago dessa minha passagem por esse ente, que é a HPS, do qual eu faço parte até hoje com muito orgulho. Obrigada.
esse ente, porque a gente tem muito afeto, né? Eu vou passar aqui, eu vou falar para você contar para a gente um pouco desse dia. A sua banca também? Na banca, sim, tava um frio doido, né? Porque é julho, né? Que a gente se forma, julho, agosto, não lembro bem, chovendo muito, mas foi muito, estava apavorada, né? Como ficamos sempre, mas foi muito. Então não tinha muita gente assistindo, porque estava muita chuva, mas eu me lembro das pessoas que estavam assistindo, prestigiando, meus filhos estavam, né? Na foto de professora Alda e professora Luciana, né? Isso, e a Regina Guarnieri, né, que é professora de Araraquara. Então, a banca foi a Alda, a Luciana, a Regina, o Zé Geraldo e um professor Gilson, que hoje em dia ele está na estadual do Rio Grande do Norte. Não tem foto. Legal. E aqui foi evento? Vocês participaram? Parece que vocês estão fora de aí tô em Buenos Aires com a Adriane acho que está aí, né, nos assistindo, aqui no Blausch, a professora Luciana, e, nossa, minha memória está difícil, eu vou... não lembro o nome. Pode declinar do último nome, da não tem colega, problema. Mas a gente brincava que era uma de cada geração, né? Era uma loira de cada geração aí. Nós estávamos em Belo Horizonte num evento. Mas foi muito divertido, tomamos muito vinho, porque a professora Alda sempre diz, né? Tem que ir participar, mas sempre tem que ter um momento de descontração, né? Então, isso a gente aprendeu também. Então, sempre tem um passeio, um vinho, uma boa comida, sentindo falta disso. Muito bom. Obrigada, Marieta, por dividir as suas memórias conosco. Eu vou pedir para a professora Kátia agora contar qual foi o seu fato marcante com a representação docente. E aí já chego aqui, olha, também na sua banca, Kátia. Olha, eu vou acompanhar a Marieta, acho que as palavras da Marieta, eu só posso reproduzi-las, a questão da relação com os professores, o coleguismo, o companheirismo entre os colegas, tudo isso foi muito marcante enquanto eu fui aluna, para além de ter sido representante discente, né, acho que também a animação política, a agitação para movimentos de rua, né, também sempre foi muito interessante. Enquanto eu fui aluna, eu também tive aula com todos os professores, então eu julgo que a RD, ela também fazia com que a gente pudesse mesmo ter uma aproximação, e é isso mesmo, Marieta, humanizada mesmo, né? Não se trata só de uma questão de colocar o professor ali como o sabedor, porque ele é o seu orientador, mas como uma pessoa que também cumpre prazo, como uma pessoa que também está lá na correria, que tem N coisas para fazer e que tem produção para cumprir, né? Então, esse tipo de conhecimento foi muito importante. Agora, pessoalmente, emocionalmente, uma das coisas que eu nunca consegui me esquecer foi o fato de que a minha turma de doutorado, e também era a turma da professora Ana, nós fomos a última turma a ter aula com a professora Miriam no momento em que ela se retirou da PUC. E por conta desse momento, que foi, como eu disse, muito sentimental, eu acho que isso potencializou demais, né, as relações em sala de aula, as apresentações de classe, e, assim, acelerou o poder intelectual da Miriam, porque foi uma das coisas mais sentimentais e mais espetaculares que eu tive o prazer de vivenciar na minha vida, na minha carreira acadêmica, né, e às vezes eu lembro disso, né, de como coisas ruins, coisas muito emocionais, elas podem trazer esse tipo de lembrança, porque eu nunca mais me esqueci disso, né, e às vezes eu penso que eu fui muito sortuda de ter tido aquele curso, né, que foi muito marcante para mim mesmo, né. Muitos colegas hoje, várias situações que eu poderia passar horas aqui contando, que foram muito bacanas, espetaculares, assim, com os colegas, então, em congresso, que delícia, né? Peraí, que assim, a gente já vai passar para suas fotos, só quero fazer justiça aqui. A professora Marieta lembrou o nome da colega, como é que ela chamava, professora Marieta? Irene, obrigada, Irene, querida, Irene hoje
professora em Londrina. Que estava aqui na foto. Isso, é uma das verdade. Legal. Marleta, Adriane, Luciana e Irene. A Adriane da Federal do Paraná. Obrigada. Obrigada, professora Marieta. Obrigada, Kátia, pelo seu relato. Agora, conta um pouquinho para a gente. Eu vou passando algumas fotos aqui, se você lembrar de quais eventos elas são. Aqui a gente vê o professor Carlos, professora Alda, professor Kazumi. Quem são os outros professores? Meu ex-orientador de mestrado, professor Bruno Bontempe Júnior, que está na USP, e a professora Marília Espósito, também é professora da USP. Legal. Aí aqui a gente tem evento? Isso aí é o Congresso, não, este é o CIELA, é o Congresso Ibero-Americano de História da Educação, foi na UERJ, Rio de Janeiro, um verão horroroso, 42 graus, e aqui temos o professor Kazumi, à época essas eram as Kazumetes, né, então, a Elis, a Juliana, a Cláudia, não, a Cláudia não era Kazumete, a Cláudia era da professora Circe Bittencourt. Eu e a Ellen Rosante. Legal. Aqui também é outro evento, e aqui tem duas de vocês. Quem está ali no centro? A foto está um pouquinho desfocada, mas quem é a pessoa que está lá no centro, hein, Carla Caselato? Essa é a grande professora Carla Caselato, ao lado do Kazumi, uma outra representante discente, a professora Cida Sato, que está na UFOP, e aqui, inclusive, é a Maria Helena, que é a mãe da Cláudia da outra foto, né, que era mãe e filha, né, que faziam mestrado na época. Legal. Aqui, onde vocês estavam? Aí não tem... a Marieta tá aí, ó, nessa foto. Olá. Essa aí é em Vitória, isso foi uma ampedinha, acho, né, Marieta? Acho que foi uma ampedinha. E a gente estava lá em cima do morro, tô eu, a Marieta, a Luciana Loponte, que é do Instituto Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, do IFSU, a Márcia Braghini, que por acaso é minha cunhada e fez mestrado, foi orientanda da professora Luciana, a Marieta, e eu esqueci também o nome da outra colega. Bom, se vier a memória, a gente retorna aqui. Aqui temos, acho que é o mesmo... Olha ela de novo. Ela de novo. Isso aí é na hora da comidinha. Era no mesmo conversa. E a colega que eu me esqueci o nome, gente. Ai, que absurdo. Estamos tratando de memórias aqui, é isso. Aqui mais uma turma também. Essa já era uma outra turma, era a turma... Não, mas aí tem gente misturada demais, mas isso foi uma ampedinha em São Carlos, isso aí na porta, acho que da reitoria ou da biblioteca de São Carlos, várias gerações de EHPSers, e aí o professor Ivan, né, tem a Bianca Azul, a Priscila... Ricardo Schers, a Maria Helena, Juliana Filgueiras, Cida Sato. Fui eu que bati essa foto, inclusive. A gente andava de turminha, assim, que parecia sempre turminha da rua, né? Essa ampedinha foi muito bacana, foi muito engraçado. Essa é uma parte que a gente não aprofundou muito aqui, mas aqui a gente não pode deixar de falar que participar dos eventos fora da PUC é sensacional. Participar dos eventos que a gente promove é muito legal, é um aprendizado. Mas é muito bacana também quando a gente tem possibilidade de sair, né? É mais um momento de união também. E aqui, acho que a última foto, Kátia, deixa eu ver se tem mais fotos para a gente ir acelerando. A gente já está no nosso adiantado da hora aqui. Eu vou pedir para a gente comentar breve e vamos encerrando. Essa foto aí, eu não me lembro nem qual congresso foi, mas foi na Federal de Santa Catarina, aí tem uma representante discente, que é a Flávia Torezin. Foi orientanda do Odair no mestrado e da professora Alda no doutorado, e eu, professor Kazumi, né? Eu nessa foto, eu era herança maldita, tá? Esse foi o momento que a herança foi passada. Eu era herança maldita, assim. Entendi. Aí aqui eu já vou falar um pouco dessa foto, vou pedir para cá, vou parar nessa foto aqui, porque a gente tem fotos dos nossos seminários do EHPS. E aí, Carla, queria que você relatasse para a gente
uma memória tua que ficou marcada ali como representação discente. E para mim, assim como para a Marieta e para a Kátia, me marcou muito essa relação que a gente sempre teve com os professores, e eu, por exemplo, mesmo com os grupos que a Kátia mostrou aqui nas fotos, né, o pessoal que a gente fala que orientandos do Kazumi, orientandos que eram da história, eu sempre tive entrada, sempre tive circulação, eles sempre me acolheram muito bem, e a gente sempre dialogou, conversou, eu sempre participava das atividades. Então, essa relação, poder dialogar, independente do professor, dos alunos, das linhas de pesquisa, para mim sempre foi muito marcante. Eu tive momentos muito interessantes de discussão em aula, por exemplo, de uma área que é muito específica, que é a área que eu pesquiso junto com o professor José Geraldo Silveira Bueno, mas eu sempre tive espaço para dialogar sobre essa área específica nas conversas e nas discussões das aulas de todos os professores. Eles sempre estabeleceram esse diálogo, né? Mesmo sendo falar sobre surdez, falar sobre educação especial e os debates que envolvem isso, eu nunca tive nenhum tipo de embarreiramento, pelo contrário, foi me colocado espaço para discutir isso nas aulas, nas reuniões, e sempre foi muito interessante nesse sentido. E participar dos movimentos, por exemplo, em 2012, quando a gente estava, eu estava retornando para o EHPS, e a gente estava vivendo um momento muito delicado e complicado na PUC em relação às eleições, isso foi muito importante, a representação discente, o fortalecimento da representação discente, para que a gente pudesse garantir que a escolha ali do grão-chanceler se mantivesse numa tradição de acolher e respeitar a escolha da comunidade, né, da PUC. Então, isso foi muito importante, muito marcante para mim. A gente tem uma tradição democrática na PUC de São Paulo, das eleições, a gente participar dessas eleições, da gente marcar essa participação, né, de forma massiva, e isso, para mim, me marcou efetivamente quando eu atuo em outros espaços, né, em outras universidades. Então eu já trabalhei em outros 2 espaços acadêmicos, e eu vejo que isso me marcou de uma forma muito boa, positiva, para que eu possa atuar da melhor forma possível e deixar isso muito claro, né? Então, nossa, é maravilhoso, né? Eu me transformei completamente como professora a partir do EHPS, né? Obrigada, Carla. Muito emocionante escutar teu relato. O chat eu fiquei devendo algumas fotos particulares, mas a gente podia divulgar tem depois. Algumas aqui, eu acho que eu talvez tenha ordenado, não da melhor forma. Tem algumas aqui de seminários. Ô, Cris, o nome da colega. Vamos ela lá, é amiga da minha cunhada, é a Lianete. Lianete, aqui, nesta foto. Isso. Legal. Lianete, se estiver assistindo, um abraço. Se não estiver, todo esse seminário vai estar gravado e a gente vai ser disponibilizado no YouTube quando a gente terminar. Deixa eu contar para vocês como é que está a movimentação do pessoal no chat, porque tem muita coisa boa. O André Contes Ferreira diz aqui: tive a honra de ter a professora Marieta em minha banca. Manda aqui uma saudação para você, professora Marieta. A Sirlene Brandão, Carla, que você mencionou, está aqui com a gente, nos assistindo. Lembro que o professor José Geraldo, na primeira reunião com os ingressantes, disse que participar da RD fazia parte da nossa formação. Tem toda a razão, José Geraldo. Tem toda a razão. A professora Luciana Maria Giovannini também está aqui com a gente. Boa tarde, professora. Um abraço. Desde o período da manhã, uma sucessão de mesas surpreendentes. Muito bom acompanhar as falas de todos. Parabéns. E a Valdete Pereira da Silva Nascimento. Essa temática é muito importante trazer para a discussão, né? A gente falar dessa mobilização
política da Constituição, e é a fala do professor José Geraldo, é parte da nossa formação, participar da RD, né? E aí eu queria passar aqui as fotos restantes, já de uma forma um pouco mais breve para vocês. A gente sempre tem a participação de um grupo muito grande para elaborar os seminários, e aí muita gente perguntando, Carla, de como eram os bastidores dos seminários. Isso é muito legal, gente, ver o seminário de pesquisa e integração acontecer. Aqui, quando a gente podia realizar ele no auditório presencialmente, esse foi o último presencial. Aqui foi uma aula pública ministrada pela professora Kátia, né, Kátia? A gente fez uma aula no Pátio da Cruz, foi parte das mobilizações do 15M. Você lembra, Kátia, qual a temática dessa aula específica? Eu lembro que você e a Dani, movimento estudantil, né? Era privatização de ensino e movimento estudantil. Isso, olha lá. Foi parte dos preparativos do 15M, que a gente realmente saiu para marchar, subiu até a Paulista e juntou com o pessoal, numa movimentação maior, num movimento maior pela educação. Aqui são fotos minhas pessoais que eu trouxe também com alguns colegas do EHPS. O primeiro momento a gente estava aqui na confecção de faixas, vocês podem ver faixas aqui no fundo, a gente estava pintando para levar para a mobilização. O segundo momento é um momento super importante, queria contar para vocês também, eu, Corina e Antônio, 3 alunos do EHPS, que estão aqui na foto, fomos à comissão eleitoral, constituímos a comissão eleitoral para a eleição desta APG atual que está aí. Né? Eu inicialmente não participava do grupo, fui me aproximando, então o EHPS sempre participando de todos os processos democráticos na PUC. E aqui, que saudade desse lugar, a nossa prainha, né? Também, aqui era uma das assembleias de mobilização que precederam o 15M. Né? E a nossa inesquecível Betinha. Betinha. Um beijo. Betinha. E aí é muito engraçado, a gente está circulando e o pessoal está fazendo fotos nossas aqui durante a mesa e tal, e vai publicando, e aí chegou um comentário aqui, olha, quando fala da Betinha, todo mundo está sorrindo na tela, é isso, né? Betinha traz alegria para o nosso coração, viu? Recebe o nosso carinho todo aí. A gente não pode estar junto, não pode abraçar, mas a gente está junto aqui em pensamento. E hoje aqui nessa mesa. Então eu queria agradecer, já encaminhar para o final, agradecer a disposição de vocês estarem aqui conosco hoje, compondo essa mesa para falar sobre a representação docente. Claro que tem muito mais para ser contado, mas a gente pode dizer até que essa é uma sabedoria ancestral, né? A gente não pode expor tudo aqui em público, ela vai passando de geração em geração nas reuniões, nos seminários, né? Em tudo aquilo que a gente faz e em tudo aquilo que a gente vai realizando como representante discente, que não são poucas atividades. Então, eu passo a palavra para que vocês façam a despedida aqui, e depois eu retomo a mesa só para avisar as atividades de amanhã. Professora Marieta, por favor. Bom, só para dizer que foi um prazer imenso estar aqui com vocês nessa tarde, Cris, a Kátia, a Carla, as pessoas que estão aí acompanhando, assistindo, né, e me ajudam, né, as colegas, né, a Kátia e a Carla me ajudaram, e a Cris também, mas, sobretudo, porque eu pego, a Kátia convivi, né, e a Carla fala de coisas que eu também vivi ali, né, então, me aguçaram ainda a memória, ainda mais, e realmente foi um prazer imenso. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Beijo grande para todos nós. Obrigada, Marieta. Professora Kátia. Bem, gente, acho que foram tantos os representantes discentes, né, que poderiam estar aqui, então, de alguma forma, o fato de eu ter sido escolhida e convidada é um grande mérito e uma grande honra. Sou muito feliz mesmo de estar conversando com minhas colegas, né, de ver a Marieta, de estar aqui com a Carlinha e com vocês todos. Aproveitar também para agradecer ao Leandro e o Sérgio, porque é um trabalho que não é fácil não, né, fazer aqui com a gente. E só dizer que eu fico muito feliz mesmo de
poder participar dos 50 anos do nosso programa. Tomara que ele consiga chegar a mais 50 anos, né? E muitas felicidades, obrigada para quem assistiu e super beijo para todos. Também gostaria de agradecer a parceria, né, da Cristiane Fairbanks, professora Marieta Pena, Kátia Braghini, a todos que estão aqui com a gente, né, os estudantes, os egressos do programa EHPS, os professores que sempre estão com a gente em diversos momentos, eles participam das nossas comunicações, das nossas falas, isso é maravilhoso e me marcou também agora como professora, né, isso eu levo para a minha vida, e eu tenho plena clareza que a gente conseguiu aqui abordar só um pouquinho um breve comentário de todas as ações que a representação discente, de todos esses anos dessa trajetória, que foram ações muito mais amplas, né, complexas em alguns aspectos, e os colegas também que compuseram a RD, né, um número muito maior de representantes discentes que a gente poderia aqui relatar, mas eu tenho certeza que foi construído aí uma trajetória de posicionamento, de criticidade e engajamento político, eu não tenho dúvida. O meu beijo a todos, foi muito bom estar aqui e celebrar os 50 anos do EHPS, junto com vocês. Obrigada, Carla. Vida longa à representação discente do EHPS, vida longa ao EHPS. Com esse espírito de celebração que eu quero terminar a fala e eu encerro essa mesa de hoje, agradecendo mais uma vez a presença de vocês, colegas de representação discente aqui, e agradecendo a presença de todos que estiveram com a gente durante toda a tarde. Lembrando que amanhã o nosso seminário continua, e nós teremos, amanhã, terça-feira, dia 15, às 10 horas da manhã, nós teremos a mesa que vai falar sobre produção científica e investimentos em educação. Ela se inicia às 10 horas, então estejam aqui conectados com a gente. Quem vem para essa mesa? Professor Ângelo Ricardo de Souza, professora Alda Junqueira Marim, e a mediação vai ser da colega Adriana Delgado. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês, recebam o abraço quentinho da representação discente. Deu curiosidade, não está na representação discente ainda? Contata a gente, vem participar. A gente tem Instagram, tem rede social, tem uma porção de coisas publicadas no nosso canal do YouTube também, todos os eventos que a gente faz. Entre em contato por algum desses canais e vem saber um pouco mais e participar da representação, que é muito bom, sim, viu? As lutas são duras, mas a gente também se diverte muito. Em tempos mais tranquilos, era mais diversão do que luta, né? Mas esses tempos estão passando. E por quê? E principalmente porque nós vamos continuar aqui, unidos e lutando, para que esse tempo mude, né? E mude o mais rápido possível. Com a nossa resistência, com a nossa força, com a nossa capacidade de luta, né, e com essa formação que a gente recebe no EHPS, uma formação que tem um caráter político, que realmente nos coloca no mundo como cidadãos conscientes mesmo, né, daquilo que a gente pretende levar e daquilo que a gente pretende para a educação brasileira. Então, um abraço a todos e uma boa tarde.